Oi pessoal, tudo bem? Me chamo Bruno Tassinari. E antes da gente iniciar o nosso vídeo de escrituração automatizada, eu gostaria de citar alguns detalhes que vão acontecer durante esse treinamento para poder elucidar melhor alguns termos que a gente vai utilizar. Por exemplo, quando eu falar XI, que é o XML Importer, é o nosso sistema de baixa de notas, né, de fazer o download de notas. Quando eu falar WL, seria o em livros, né, um sistema de escrituração fiscal. Então, quando eu falo XI é XML Importer, quando eu falo WL é o em livros dentro dos nossos sistemas. Outro ponto que tem que ficar esclarecido é que quando eu falo integração de bases, esse termo que eu estou utilizando seria uma unificação de bases. Isso só acontece quando o sistema é local, não é na questão de nuvem. Então eu tenho a base do XML Importer, o XI, e a base do em livros, que eu vou estar unificando os dois para ter uma base única e poder fazer essa automatização. Então, quando eu falo integração de bases, é nesse sentido da unificação. E ela só acontece uma única vez. Então não tem que toda a vida que eu vou fazer o processo, eu tenho que fazer uma integração de bases. Não, é uma unificação e ela é feita apenas uma única vez, ok? Existe a integração de dados, que os sistemas são todos integrados. Então, assim que a unificação da base for executada, depois disso, todas as informações de notas que vierem do XML Importer XI vão cair no fiscal WL e também no contábil CW, também para poder fazer todo o processo. Dito isso, mais uma questão. Quando eu fazer essa integração de bases, que é a unificação de bases, vai aparecer essa tela aqui, ó. Então é essa tela que vai ter o termo integração de bases, que nada mais é que a unificação das duas bases localmente, o dados XML e o dados 2 lá do livros e do contábil. Dito isso também, vamos falar mais de alguns outros detalhes que vão aparecer durante as explicações, que é importante. Quando eu tenho uma única máquina, eu vou abrir aqui o XML Importer, eu consigo fazer a baixa de notas depois de tudo configurado de forma automatizada e transparente. O que a gente fala, o que a gente entende como transparente? Ele faz por baixo. Como é que ele faz isso? Basta eu deixar aberto o sistema e minimizado, lembrando que tem que estar configurado antes, que a gente vai falar durante o treinamento, e ele por baixo vai fazer essas baixas. Então eu posso fazer qualquer outra coisa na máquina, posso trabalhar com DP, posso fazer outros processos, né? O DP seria o departamento pessoal, qualquer outra situação na máquina que eu queira estar executando. Então, com o sistema do XI aberto, mas minimizado, ele faz essas buscas. Essas buscas em até 1 hora cada ciclo de notas, né? Por que eu digo até 1 hora? Pode ser muito menos, pode ser 5, 10 minutos, 15, e tem ciclos de notas que ele vai baixando a cada ciclo mais notas, 500 notas por ciclo, certo? Mas eu posso trabalhar também, deixar configurado no servidor também, tudo certinho. Tanto eu tendo um servidor ou não, tendo uma base única, eu consigo fazer esse processo. Então, para ficar bem claro, configuro tudo certinho e, pum, minimizo. Ele vai fazer sozinho. Ou se eu sair do sistema do XI e entrar também, ele vai fazer uma nova consulta, certo? Outra situação que vai ser novidade vai ser a seguinte. Tu está fazendo todo o processo de baixa, está minimizado, tudo rodando certinho. Mas vamos imaginar que você tenha que usar o XML Importer naquele momento para uma outra função, só que ele está executando o processo. Então, nós vamos ter também uma melhoria, que vai ser nas próximas versões, em que eu consigo deixar um tempo para ele parar de fazer essas baixas por um breve momento, faça o que eu preciso fazer no XI e depois ele retoma. Tá? Isso se eu for usar o XI. O resto do computador eu uso normalmente. Então é só para essa finalidade vai ter esse recurso. Estou baixando, sei lá, 20, 30 empresas. Preciso baixar algumas notas de serviço, né? Daí eu vou lá e interrompo o processo para fazer essa segunda baixa, caso eu necessite, ou faço uma verificação de notas, qualquer outra coisa usando o XI. Mas em via de regra, estando aberto e minimizado, ele vai fazer por baixo essa consulta e essa baixa de notas de forma automatizada, certo? São alguns detalhes que eu gostaria de dizer de forma antecipada para um melhor entendimento de tudo que vai ser aplicado a partir de agora. Então, prestem bem atenção no vídeo. Depois que ele acabar também, vocês podem acionar o suporte para tirar dúvidas no geral. E só mais um último adendo que eu acho interessante citar. Ainda da primeira situação que eu comentei sobre a unificação de bases, ele é um processo, que ele é uma vez só,
ele é um pouquinho demorado, mas é uma única vez, então tem que escolher um melhor horário e uma melhor situação para poder fazer essa situação, porque eu vou trabalhar com as duas bases sendo unificadas naquele momento, mas uma vez unificado, não precisa fazer mais, ele vai estar sempre fazendo esse envio de notas e caindo nos demais sistemas, porque vai estar integrado. Joia? E aí a gente vai dar início. A integração dos sistemas WinLivros e XML Importer, ela foi melhorada, ela foi automatizada. Então, para contexto do treinamento para vocês, a gente vai separar o que é nuvem e o que é local. Por que eu vou fazer essa separação dos dois, tá? Porque quem é local, antes de fazer as situações nos sistemas, eu tenho que integrar as bases. Provavelmente, vocês, quando abrir o XML Importer de vocês se depararam com esta tela aqui, ó. Essa tela deve ter aparecido para vocês em algum momento. Ele está orientando vocês, caso vocês desejam, a fazer a unificação das bases do XML Importer com a base do WinLivros. Qual é o benefício de juntar as duas bases? É eu usar o XI para baixar as notas e automaticamente ele escriturar no fiscal, e se já tem integração com o contábil, eu fazer também o contábil. Então, independente da forma que eu baixar do XI, seja ela trato do contribuinte, manual, qualquer forma que eu baixe dentro do XML Importer, ele vai também entrar no fiscal e vai entrar no contábil. Essa escrituração automatizada, ela vale hoje, como é uma novidade, para notas de produto, tá? Notas do Estado. Ainda não está valendo para município. A gente está trabalhando também para implementar a parte de município, tá? Então tem que deixar essas partes claras antes, tá? E mesmo aquelas pessoas que não querem integrar a base, vamos supor, Bruno, não quero integrar a base, eu quero separar as duas bases, eu ainda tenho outras possibilidades também de ter as notas de forma automatizada do meu cliente. Então, ele não vai escriturar no fiscal, porém eu consigo pegar essas notas de forma automatizada para ter na minha base de dados. Então, eu vou iniciar na parte da integração de quem é local, como é que eu faço essas questões de integração do XI com o livros, tá? Então, vamos lá. Eu vou ter que ter pré-requisitos para fazer essa integração. Então, os dois sistemas têm que estar na última versão. Então, vou integrar os dois, XI atualizo, bonitinho, e atualizo também o meu WinLivros, tá? Tem que ter os dois devidamente atualizados. Tá? E backup também. Então, além de atualizar, faça um backup de cada um de forma separada, tá? Então, atualizei o XI, faço um backup do XI, atualizei o fiscal, faço um backup do fiscal, que vai também pegar DP contábil, caso eu esteja os outros dois integrados. Verificar se tem espaço em disco, pessoal, muito importante. Ele vai fazer algumas situações que vai ter que ter espaço no HD suficiente para fazer isso, tá? Os dois sistemas têm que estar no mesmo computador, então eu não posso estar com o XI na máquina do colega e o livros aqui. Então ele vai funcionar se tu está lá no servidor, então as duas bases estão lá, e apenas o XML tem que estar aberto quando estiver fazendo esse processo de migração. O livros tem que ficar fechado, ok? Então, feito esses pré-requisitos, o que vai acontecer quando ele integrar, tá? Ele vai pegar todos os dados do XI e vai jogar dentro da base do WinLivros. E ambos vão ter a mesma base de dados. Então, quando eu fizer o backup do livros, mesmo ele sendo do livros, contábil e DP juntos, ele vai acabar fazendo o backup dos 4 sistemas ao mesmo tempo. Então, vai ser um backup único, tá? E a automação, né? Então, logo quando eu for fazer a baixa do XML Importer, automaticamente vai cair lá no fiscal e dos demais sistemas que estiverem interligados. Certo? Quando eu estiver fazendo esta funcionalidade, ele vai te dar pré-requisitos no decorrer. Então, ele vai te perguntar, olha, não está atualizado o teu WinLivros, tem que atualizar teu WinLivros, não tem o backup do livros ou do XML Importer, um deles não foi feito, ele sempre vai indicar o que falta para te poder integrar naquele momento, tá? Se ele não tiver todos os pré-requisitos atendidos, ele não vai fazer. Então, podem ficar tranquilos. Então, se eu não conseguir fazer naquele primeiro momento em que uma das situações não foram atendidas, podem ficar tranquilos. Ou acionar o suporte, olha, eu fui até aqui, eu não consegui evoluir, se eu vou pedir auxílio de vocês, não tem problema nenhum, tá? Mas tem que seguir esses pré-requisitos, tá? E atendendo os pré-requisitos, ele vai dar os verdinhos para todo mundo e eu vou iniciar a minha integração. Pessoal, uma coisa tem que ficar muito clara. É um processo demorado. Quanto tempo? Depende de máquina, depende
do espaço, depende de várias variáveis, tá? Então, quando vocês estão integrando o XI para o fiscal, ele não está só com... Normalmente, quem tem o fiscal, não tem só o fiscal, tem o DP e contábil. Então, esses três sistemas, eles ficam parados. Eu não posso mexer em nenhum deles até terminar o processo. Então, escolha um melhor momento para fazer esse processo, no final do dia, mais para o final do mês, né? Em algum momento que seja tranquilo, que dê para parar os sistemas, para poder fazer esse processo, tá? Inclusive, eu tenho a opção também de poder agendar. Naquela telinha que a gente estava agora há pouco, eu tenho a opção também de fazer um agendamento. Quando eu coloco o depois, eu consigo ter a possibilidade de fazer esse agendamento, né? Fazer as situações, ele faz todo o processo, faz todas as verificações, eu consigo estipular a data e hora que vai acontecer esse processo. Interessante acompanhar, né? Dá para agendar, mas é importante também acompanhar até para ver, não vai ter uma queda de luz. Quem não tem no break é complicado, então tem que tomar alguns cuidados. Gente, base de dados tem que ter um cuidado muito grande. Então, todas as situações estão ok, vou fazer a integração no meu horário mais tranquilo de poder fazer isso, tá? Se não integrar, vamos supor que eu suponho que eu não quero integrar, então não vai ter automatização para integrar já com o fiscal, e os sistemas continuam separados, vocês podem seguir se vocês quiserem. Só que assim, quando houver a integração, a base vai ser a mesma. Então não vai ter aquela base de dados XML que vocês estão acostumados no XML Importer, que tem bases separadas, né? Eu tenho a pasta dados normal e a dados XML. Quando eu faço a integração e ela acaba, o dado XML fica inativo. Então, por exemplo, ele vai migrar todas as informações para a base nova, que é a base que é do livros, e aquela base do XML ela fica nula. Vocês até podem desconsiderar aquela base de dados, porque todas as informações de lá migraram para dados 2, que é a base de dados normal do livros, tá? E também, se você usa a questão dos agendamentos ali, o serviço de agendamento, eu preciso reiniciar ele. Também, se eu não souber fazer, também aciona o suporte, super tranquilo de fazer, tá? Também a gente pode estar orientando essa parte de fazer o download ali, a questão do reagendamento. O objetivo aqui, claro, é automatizar a escrituração. Então, baixei nota no XML Importer, já cai no livro e já cai no contábil, caso já tenha integração completa, né? E ela acontece de forma instantânea quando é local. Então, usei lá o download XML Cefaz. Eu até vou mostrar aqui os meios, né? Download XML Cefaz, Rio Grande do Sul, tá, pessoal? Inclusão manual de uma nota dentro do XI na base do X, também vai escriturar também fiscal e contábil. CT, mesma coisa. E as outras fontes que também nós possuímos, né? A questão do agendamento, para quem já trabalha com agendamento, também, o que eu agendar, ele cai aqui no XML Importer e cai nos demais sistemas também. Quem não conhece o agendamento, também sugiro, se quiserem acionar o suporte também para conhecer o agendamento, é bem interessante, tá, pessoal? Também só para o estado do Rio Grande do Sul, tá? Então, muito bem. Quais etapas depois que eu faço a integração que eu preciso realizar, tá? Eu tenho que configurar o livros, eu tenho que configurar o XML Importer, eu tenho que monitorar essas informações, eu posso configurar envios de e-mail, depois eu vou detalhar cada um, tá, pessoal? Só uma questão apenas de destaque, tá? E também tem que considerar particularidades de clientes nuvem, tá? A integração de base não vai acontecer com o pessoal que é nuvem, claro, porque eu tenho a minha base local, né? A minha base XI local, ela não integra com a informação da base de dados que está dentro da nuvem, né? Então eu não preciso fazer essa integração, não preciso realizar essa integração. Mas ele vai mandar os arquivos para a nuvem, tá, pessoal? Então, só não vai haver a integração de base de dados, tá? Essa é a diferença de quem é local para quem é nuvem, tá? Isso tem que ficar bem claro, essas etapas aí. Bom, vamos imaginar que a base de dados está devidamente integrada, tudo bonitinho, né? O que eu preciso fazer dentro do XML Importer? Primeira coisa que eu tenho que fazer, eu vou lá nos parâmetros. Dentro dos parâmetros, utilidades parâmetros, eu tenho a abinha XML Importer. Ativar a escrituração automatizada do em livros, tá? Eu vou colocar como sim, ou seja, baixou nota, caiu no fiscal. Eu só não faço isso no XI quem tem nuvem, ok? Quando eu tenho lá, eu sou nuvem, eu tenho o XML Importer local da minha máquina para mandar para a nuvem, aqui vai continuar como não. Quem é local, aqui vai ser sim, tá?
E utilizar a central digital mantém sim, e depois eu vou dar uma explicação bem detalhada da central digital, tá? Então, esses dois parâmetros têm que estar como sim. Ok? E tem que fazer o monitoramento do CNPJ, né, dos clientes, né? É um cadastro super tranquilo. Se for aqui na árvore de busca e procurar por Moni ou monitoramento, eu tenho aqui monitoramento XML da central digital. Eu vou ter este carinha aqui, ó. É um cadastro bem simples, tá? Inclusive vai ser uma nova versão também, em que ele vai olhar para os dados do livros, vai olhar as empresas que tem, e você pode selecionar aquelas para se autocadastrar essa parte. Colocar o CNPJ da empresa, para poder fazer esse monitoramento. Esse é o primeiro passo de todos, tá? Então eu vou usar a DataSemplo como exemplo. Feito essa parte, vou para o fiscal. Então eu vou abrir o nosso amigo fiscal. Aqui nós temos aqui o em livros, né? E os menus que eu vou trabalhar aqui é o seguinte, eu vou lá em escrituração de novo, lá embaixo escrituração fiscal automatizada. E eu tenho esses dois menuzinhos aqui. Pessoal, para não ficar lembrando toda vez que tiver que fazer, vocês podem fazer atalho. Então aqui tem a configuração, posso criar um atalho dele, e posso fazer um de log, que é a auditoria das informações. Tá? O que eu preciso configurar para a DataSemplo aqui? Eu tenho que dizer como é que eu vou dar entrada nessas notas no fiscal. É a mesma tela de importação de nota de produto normal, a lote de arquivo XML. Então eu tenho que incluir a forma que eu vou importar. Então, por exemplo, eu vou definir qual modelo que eu quero baixar, no caso aqui NFE, e eu preciso de cada modelo, uma configuração para cada modelo de nota. Então, por exemplo, aqui eu tenho a NFE, já coloquei meu grupo de produtos. Se tiver integração com contábil, marca. E aí eu deixei bem, até de propósito, se a integração lá com contábil não estiver ligada, vai aparecer esse branqueado assim, desse jeito que tá vendo aqui, ó. Até foi uma dica extra, tá? Para fazer funcionar, tem que fazer integração com contábil, lógico, mas pode ser que lá no parâmetro do livros, o online deve estar desligado. Então, na aba 1 em livros, integração com contábil, 2.004, ele está como não. Então, coloco como sim. E aí, aquela opção ali de já também fazer essa pré-configuração automatizada para o contábil, ele já fica liberado aqui para nós. Tá? Então, coloquei o tipo de nota, o grupo de produtos, integra com contábil e coloca as formas que eu dou importação aqui. Feito isso, tranquilo, já está pronto. Mas é por modelo. Então, se eu tiver cupom NFC, né? Então, eu vou incluir mais um aqui. NFC, qual é o estabelecimento? Pessoal, essa configuração é por estabelecimento. Então, a DataSemplo tem o NFE e cupom do consumidor, tem esses dois. Se a DataSemplo tivesse uma filial com os mesmos modelos, eu teria que ter mais 2 lançamentos, tá? Para a filial. Então, é por estabelecimento, tá? Vou colocar o grupo de produtos, o meu consumidor final, fazer um cadastro aqui rapidinho aqui. Integro com o contábil e marco todas as possibilidades que eu vou ter para poder fazer essa importação. Isso aqui já deixo definido o que vai acontecer quando eu importar esse modelo de nota. E a mesma coisa acontece para CT. Então, é só essa pré-configuração que eu preciso fazer, ok? A partir de agora, devidamente configurado no fiscal e sendo monitorado no XML Importer, toda nota que eu baixar agora, ele vai vir para cá, cair, pum, 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 contábil, tá? Eu vou demonstrar isso, ok? Eu vou pegar aqui na minha área de trabalho, eu tenho uma notinha aqui, ó. Essa nota é a número 534420. 534420, tá? Eu vou mostrar para vocês que eu não tenho essa nota aqui no sistema, tá? Eu vou filtrar por todo mundo, toda a base de dados, e eu não tenho essa nota dentro do fiscal. Logo, também não tenho no contábil, né? Eu vou usar uma rotina aqui no XI, que quando eu tenho uma nota já na minha máquina, eu recebi por e-mail do cliente, e eu quero colocar dentro da base do XI, que é esta rotina aqui, ó. Ela fica em documentos, lote XML. Então, eu vou usar essa rotina, já coloquei a pasta onde está o arquivo solto, né? E vou fazer a importação.
ele está já escriturando. Eu não precisei usar a pasta de origem e destino quando eu faço normalmente. Aqui eu só estou usando um arquivo que já estava na máquina, né? No momento que eu usar o Cefaz RS, download, ou qualquer outro método de nota, vai acontecer a mesma coisa. Ok? Foi para lá. Eu vou entrar aqui no fiscal. 53. Está aqui a nota dentro do fiscal. E de quebra, se eu for lá no contábil, eu também já vou ter o lançamento aqui dentro do contábil. Então ele já veio para cá, 534420, está bem aqui a nota. Então, olha a facilidade, eu não preciso estar gerenciando mais aqueles arquivos. Então vai diretamente para o fiscal e para o contábil. Pessoal, é o seguinte, são os métodos normais que a gente utiliza, tá? Mas agora existe um método novo, tá? Chamado central digital. Bruno, o que é a central digital? Nós temos um e-mail específico, tá? Chamado centraldigital@datacentro.com.br. Esse e-mail aqui, bem tranquilo, bem fácil de lembrar, né? Central digital. O que acontece na central digital? Quando eu coloco esse e-mail para o meu cliente, lá no emissor de notas dele, tá? Quando ele emitir uma nota, cada nota que ele vai fazer a emissão dele, automaticamente vem para cá também, tá? Claro, tem uma questão de um tempo X para isso acontecer, né? Então, mais ou menos uma hora e pouquinho após a primeira emissão, porque eu tenho ciclos de verificação. Então, esse e-mail vai para a central vai ter todas as notinhas lá, e se eu estiver monitorando, que é esse monitoramento que a gente fez, ele vai lá, opa, tem uma nota aqui, ele vai trazer tua base de dados e vai integrar. Ou seja, eu não vou ter nenhuma manipulação manual aqui, nada manual. Então, se eu usar esse e-mail nas saídas do cliente, ou ainda esse e-mail no fornecedor do cliente, ele fornece lá para o fornecedor dele, acontece a mesma coisa. Então, desde que eu tenha o meu CNPJ sendo monitorado dentro do XI, eu consigo ter todas as notas também pela central digital, que é um facilitador, inclusive para quem é fora do estado do Rio Grande do Sul. Então, emitiu nota, ele vai trazer para cá ciclos de uma hora e um pouquinho em cada ciclo e pega 500 notas por vez, tá? Então, ao longo do dia, se tem, sei lá, 3, 4, 5 mil notas, não importa, ele vai fazer todos os ciclos e vai pegar todas as notas necessárias do mês do cliente. Outra vantagem é que quando chega no final do mês, tá virando ali para o primeiro dia do mês, na verdade, eu não tenho, às vezes, todas as notas, porque, às vezes, o portal demora para atualizar no Cefaz, tem várias variáveis que pode acontecer que não tem todas as notas. Já na central digital, quando a pessoa emitiu e vem, então eu tenho a certeza que eu tenho a nota. Esse é um facilitador. Então, quando chegar no dia 1º ou no dia 2, se eu quiser, já posso escriturar normalmente, porque já vai estar no livros para poder fazer isso. Deixa eu te perguntar o seguinte, tem alguma relação ou alguma limitação com relação à nota fiscal e cupom fiscal, a quantidade? É sempre na emissão, tá? Não é pela quantidade em si. Cada emissão é uma nota só. Então, deu estouro de uma nota, ele vem, é sempre um por um. Tu não vai conseguir despachar em massa, por exemplo, lá na emissão do cliente, a cada nota que ele emite, várias notas de uma vez só, no momento da emissão. Então, ele vai pegar, a tendência é nota por nota. Eu não consigo ter uma variação, tipo, pegar emissão de 10 de uma vez só, que não tem como fazer junto ao Estado, e trazer as 10 de uma vez. Não, é por emissão. Então, a pessoa emitiu uma nota lá, vai cair aqui, né? E também eu posso, contador, se eu recebi de uma outra forma os arquivos, eu mandar um e-mail contra a central digital. Então, tipo, eu tenho lá 5 notas, posso despachar, mas o importante é ser nota a nota, que é o disparo do cliente e o disparo do fornecedor, que é um facilitador. Porque, imagina, se vai colocar também por vocês mesmos, aí deixa de ser automatizado, vocês vão fazer um processo, e esse processo já existe na parte manual, que é o download Cefaz RS, download CTE, ele já pega em massa isso, então não faz muito sentido, né? Então aqui eu vou baixar de forma manual, como eu já estou acostumado, com a possibilidade de usar a central digital para aqueles clientes que conseguem colocar o e-mail lá, é bem tranquilo, e aí você não precisa nem se preocupar em fazer a parte manual, você vai ter esses arquivos dentro da base de dados. Tá, mas a pergunta que eu fiz é o seguinte, o cliente tem 5 checkouts, vendendo. Tá. Aí o que acontece? Teoricamente eu teria 5 checkouts emitindo cupons fiscais. Sem problema, entra numa fila. Esses cupons fiscais, eles vão entrar numa fila e tudo mais, tá. Certo. Mas eu tenho uma contratação para downloads de documentos junto à DataCentro, né? Sim. Então, assim, então fica vinculado a essa disponibilidade ou essa vinculação à minha quantidade contratada.
Perfeitamente. Eu vou ter que fazer um levantamento de quantas notas eu tenho no mês dos meus clientes, né? 50 mil cupons fiscais. E isso, eu Eu tenho que tenho. ter, exatamente, eu tenho que ter Aí eu 50, vou ter que no ter a mínimo, contratação. exato, no mínimo 50 mil com uma sobrinha, né? Botar mais uns tanto para frente para Sim. ter aquele resguardo, né? Mas, Esses 50 mil são só cupons de venda. Eu tenho todas as isso, notas de compra. Tá, exatamente, te exatamente. entendi. Certo, pessoal? Então, essa é um facilitador para nós em questão do XML Importer. Agora a questão de quem é nuvem, tá? O que muda em relação a quem é nuvem? Eu tenho que ter o XZ local, ok? E lá no XZ local, o que vai acontecer nos parâmetros, tá? Vocês podem deixar os dois como não, tá? A não ser que eu queira fazer os manuais, né? Aí eu posso usar a central digital, posso manter aqui a central digital ok, tá? Então tem que deixar lá ok. Só não vai botar, vai ter que colocar não na escrituração, pessoal, porque eu não tenho a base ligada com a base da nuvem. Então, em via de regra, nuvem e o XI local, esse cara tem que estar não. Tá? Esse cara precisa estar não. Porque ele não vai integrar com uma base de livros, porque ele não está local também. Esse é o primeiro ponto, tá? Quando eu tiver no XI da nuvem, porque eu vou ter o XI local e o XI da nuvem. Lá no XI da nuvem, aí os dois tem que estar como sim. Ok? O que vai acontecer quando eu tenho local e nuvem juntos, tá? Trazendo aqui quem é nuvem, tá? Ele vai pegar as notas que eu fiz aqui e vai mandar para a nuvem. Vai acabar aquela história de mandar lá para a nuvem em pastas, pasta de origem, pasta de destino, isso vai acabar. Quem usa esse recurso. E ele vai automaticamente mandar para o XI da nuvem e vai escriturar fiscal contábil. Vai fazer os dois ao mesmo tempo. Então, o resto da configuração é igual. Só tem esse adendo para quem é nuvem. Quem é nuvem tem o sistema, vai ter o sistema na parte localzinha ali para fazer as baixas. Aí você pode manter da forma que eu deixei aqui, esse exemplo dos parâmetros. Só que no XI da nuvem tem que estar os dois como sim. Na nuvem tem também um segundo detalhe. Ele leva esse ciclo também de 1 hora e pouquinho. Então ele tem o primeiro ciclo, que é a pessoa emitiu uma nota, caiu na central digital, esse é o primeiro ponto, e da central digital para a nuvem. Ele faz essa triangulação para carregar a base de dados da nuvem. Então leva mais ou menos 1 hora e pouquinho cada ciclo. Então, e também a questão da quantidade de notas. Então, se o cara tem 1000 notas, vai ter 2 ciclos. Então, se baixou 500 no primeiro momento, no segundo ciclo vai trazer as outras 500, e assim por diante, até completar as notas que tem disponíveis do cliente, tá? Então, é assim que ele vai trabalhar. Outra questão, voltando para agora quem não é nuvem, tá? Quando eu saio do sistema do XML Importer, e eu retorno no XML Importer aqui, eu vou voltar novamente aqui, quem é local, não é quem é nuvem, tá? Prestem atenção agora. Ó, ele está monitorando, ó. Então, a cada entrada no sistema, todos os CNPJs que eu estou monitorando, ele faz essa verificação e carrega a banca de dados, tá? Essa situação não acontece na nuvem, é automatizada. Ele tem ciclos fechados e ele vai fazer sozinho essa parte. E local eu posso forçar isso, entrar e sair do sistema, ou com o sistema aberto com ociosidade de 30 minutos. Se o sistema estiver parado, não estiver usando o sistema, paradinho, a cada 30 minutos ele faz essa consulta sozinho também. Tá? É interessante, para quem é local, fazer esses processos de integração e central digital no servidor. Por quê? Porque se tu deixar na máquina terminal, tu tá trabalhando e toda hora vai estar te notificando. Então, deixa os serviços prontos no servidor, e o servidor vai ficar, a parte do sistema vai ficar aberto parado, ele vai fazendo essa verificação a cada 30 minutos. Então, ele vai fazer de forma sozinha. Fica essa dica para vocês também. E aí, quem é nuvem, ele faz de forma automatizada, não tem que ficar esperando, dar 30 minutos e tal, ele tem já ciclos pré-programados de 1 hora e pouquinho a cada ciclo. Ele já faz isso sozinho. Muito bueno. Nuvem. Então, os parâmetros do XI, os dois têm que estar ligados, e o fiscal também tem que fazer a mesma configuração lá dos modelos de nota, por estabelecimento, tá? Tá, Bruno, mas como é que eu vou saber se após tudo acontecer, se deu tudo certo, como é que eu vou auditar isso? Como é que eu vou ver essas informações, né? Nós temos também o log da automatização.
Esse log mostra tudo o que aconteceu, tá? Aqui são filtros do dia que eu baixei, no dia que realmente baixou, que foi dia 7/8 aqui, data da nota aqui. Essas são mais antigas, tá? Já tinha notas que eu já tinha baixado. Então ele dá a data que aconteceu a baixa no sistema, e na direita eu tenho a nota e as informações dela, a pessoa, valor. Aí vamos imaginar o seguinte, e se deu problema? Como é que a gente vê isso, né? As notas que não são importadas aparecem com um ponto de exclamação em amarelo aqui do lado. Deixa eu ver se eu tenho alguma aqui, ó. Esse aqui é um exemplo, ó. E aí, à direita ele mostra qual é a falha. Se a nota já tinha sido importada, que é o caso, não vai importar pela segunda vez, né? E também, se tiver erros do contábil. Se eu te entregar também, além do fiscal, o contábil junto, ele também vai trazer as informações do contábil. Faltou conta contábil do emitente, no destinatário, no resultado. Então, ele também vai mostrar, ele consolida os dois tipos de erro num único, para mostrar o que realmente aconteceu e por que não importou. Então, eu consigo colocar a data dessa automatização, fazer a verificação se todo mundo entrou direitinho, né? Há outras notas aqui, ó, que não deram certo, porque as notas já foram importadas. E aí tu consegue ter uma revisão de tudo o que aconteceu. Pessoal, basicamente, de forma resumida, é esse o processo, tá? Mas base do conhecimento que em todos os sistemas, né, eu tenho todo esse processo que a gente passou, tá? Eu vou mostrar o ponto que ele está, tá? Então, quando eu abro a base do conhecimento, eu tenho todos os sistemas aqui. Eu vou no XML Importer. Eu vou aqui na central de soluções. E aqui é o ponto quando eu faço a integração, se eu tenho ainda dúvidas sobre a integração, né? E a central digital que a gente acabou de falar agora há pouco, né? De como é que é o processo, como é que devem ser os parâmetros, né? As configurações que devem ser feitas, questão do monitoramento do XML. E a parte do fiscal, o que eu devo configurar por modelo de nota. Correto? Então, também tenho essa documentação disponível a qualquer momento para poder fazer estas configurações. E dúvidas, pessoal? Ah, mas tá, tudo bem, eu quero pegar mais dúvidas em relação à situação. Liga para o suporte, a gente vai auxiliar no que vocês precisarem em relação a essa integração. Fora a facilidade, né, de estar tudo no mesmo lugar. Né? Então, o XZ agora integrado com o fiscal, fica muito mais fácil e muito mais automatizado. Ficou bem melhor agora o trabalho em relação aos dois sistemas. Pessoal, eu vou abrir para dúvidas. O César Canal estava perguntando aqui sobre a questão dos certificados, né, empresas que só têm CPF. Quando eu uso a central digital, que é aquele e-mail centraldigital@datacentro.com.br, pessoal, eu não preciso de nada de certificado. Então, se alguém emitiu uma nota, seja contra a pessoa ou a favor da pessoa, e essa nota foi mandada uma via lá para a central digital, eu vou receber essa nota. Eu não preciso usar o certificado, eu não preciso usar absolutamente nada. O certificado, eu só continuo utilizando nos formatos que a gente já tem conhecimento, na baixa do Cefaz RS, né? A baixa do CTE, né? Inclusão de uma nota que tu já tem na tua máquina pelo loja de XML. Esses processos, sim, a não ser esse último aqui, mas segue normal com o certificado. Mas se eu uso a central digital, pode ser pessoa física. Desde que eu faça o monitoramento, eu tenho que só monitorar ele, colocar aqui no monitoramento, coloco o CNPJ ou o CPF da pessoa, e eu vou ter acesso desde que a pessoa disparou contra a central digital. No caso, Marcelo, eu posso fazer automatização caso eu não consiga me adaptar. É que assim, uma vez que tu já fez a integração, eu não consigo voltar. Porque assim, ele vai acabar inutilizando a base do XML Importer, ele não vai conseguir nem enxergar mais a base do XI, porque todas as notas que estavam lá foram para em livros, tá? Mas só tem vantagens, né? Não vai mudar absolutamente nada. A diferença é que tu tem a possibilidade também de escriturar automatizado e ter as notas de forma mais rápida. Essa é a vantagem. Mas não tem problema se tu fazer a integração, não é maiores problemas. É que hoje nós temos bases separadas, né? Tem dados XML e dados 2, que é do livros e o restante dos sistemas. Então a diferença é que tudo que está aqui do XML vai, pum, para dentro do livros. Então, só tem vantagem, mesmo que tu, eventualmente, mas eu não quero usar a escritação automatizada. Beleza, mas tu vai ter as notas igual. Pode. O Luiz Renato pergunta, posso fazer integração para trás, por exemplo? Pode, se os arquivos no XML Importer estejam lá. Por exemplo, o XML Importer pega os últimos 90 dias na situação normal, como vocês já conhecem, correto? Então, mas se na base de dados do XI, desse que você já tem dados de 24, 23,
e quiser escriturar automatizado depois que vocês integraram, sim, posso sim. Claro, se eu tenho 5, 10, 15 mil notas na base do XI, vai ter aquele processo longo de integração, como eu já expliquei no início, né? Mas eu já consigo também fazer a escrituração. Como é que eu faço esse carinha, tá? Como é que eu executo? Eu tenho este botão aqui, ó, forçar a escrituração pendentes, tá? Só que tem que tomar muito cuidado, tá? Quando eu clicar nesse cara aqui, ele vai procurar todos os arquivos que estavam no XI, que agora estão numa base só, e que não sofreu automatização. Não quer dizer que ele não vai achar aquelas notas que já estão lá escrituradas, tá? Claro que vai dar erro 40, ele não vai importar, não vai duplicar. Porém, entretanto, se eu tiver, ele vai dar, tipo, eu tenho 10 mil notas de todo o tempo que tu teve com o XML Importer. Tu quer forçar a escrituração? Vou dizer que sim. Ele só não vai escriturar as notas que você já escriturou de períodos anteriores, mas vai escriturar aqueles que eventualmente tu não escriturou. Então, se tu começou, eu tenho a base do XI, aí é pouco provável isso acontecer, mas é hipotético, né? E eu não tenho as notas, eu quero excluir as notas do fiscal, eu posso forçar sim. Só que assim, uma vez que eu mando aquela nota por automatização, ela não acontece pela segunda vez. Então, eu peguei uma nota, peguei bonitinho lá, ou por forçar, ou por qualquer outra situação, pela automatização, ele não vai fazer pela segunda vez. Tá? Aí vai ficar na dados do XI, é só pegar diretamente do XI a partir do fiscal. Eu tenho aqui a escrituração, importação de serviços, importação do XML. Aí eu consigo baixar porque a base vai ser a mesma, então eu consigo pegar esses arquivos também, né? Mas a automatização é apenas uma única vez, tá? Que ele consegue fazer. Até para ele ter o índice, né, do que ele escriturou, que ele não escriturou. Vai, desde que ele tenha os arquivos corretos, sim. Ele vai conseguir fazer. É a mesma forma, ele vai pegar os arquivos e vai trazer para cá para o fiscal. Se tem lá o arquivo de nota e o evento de cancelamento, tudo certo, vai fazer o cancelamento. Aí, Luiz, vamos supor assim, tá? Eu não consigo pegar para trás se eu não tenho não tenho XI 2024 e tal. A única forma que tem para fazer essa integração é ter esses arquivos, sei lá, numa pasta, o cliente te mandar esses arquivos antigos, tá? E usar esse recurso aqui, ó. Lote de XML, porque daí tu vai apontar a pasta que tem esses arquivos de 2024 e ele já vai escriturar no fiscal contábil. Aí eu consigo fazer, tá? De outra forma, eu não consigo pegar porque eu tenho a limitação dos últimos 90 dias, né? Conseguiria pegar manualmente as notas e ficar mandando e-mail? Não faz sentido. Se você já vai mandar e-mail, é mais fácil colocar numa pasta e fazer esse apontamento aqui para ele pegar tudo de uma vez só. Não sei se eu consegui te responder, Luiz. Perfeito. Pessoal, aproveitem para perguntar, inclusive, para o próprio XI. Essa integração é para facilitar muito a vida de vocês. Pensa o seguinte, vou fazer um exemplo rápido aqui, ó. Vou usar um Cefaz RS bem rapidinho para mostrar para vocês, ó. Vou pegar uma nota de compra aqui no dia, deixa eu ver, 17/9. Vou avançar. Eu estou baixando, ele já está escriturando, pessoal. Olha aqui, ó. Mandei baixar, eu não precisei colocar numa pasta. Notem que eu nem coloquei uma pasta para salvar os arquivos. Então, veio os dois documentos para mim. E se eu for agora no contábil, 2025, eu já vou ter essa nota aqui. Então, eu não precisei fazer absolutamente nada. Claro, fiz uma licitação manual naquele momento. Mas as notas já estão aqui. Já veio para cá. Então, olha a facilidade, pessoal. Olha a situação, tipo, não precisa de pasta. Já era fantástico importar no fiscal cair no contábil. Agora o céu é o limite, pessoal. Agora peguei no XML Importer, ele vai cair diretamente no fiscal e no contábil, caso eu tenha os dois, tá? E na nuvem é a mesma coisa. A questão da nuvem é a questão também das configurações. Ele vai mandar aqueles ciclos e mandar para a nuvem fazer exatamente o mesmo processo. Pode perguntar, que alguém ia fazer uma pergunta? A pergunta é assim, ó, aí eu faço essa integração automática, sem mexer no XML, sem precisar manipular nada. Uhum. O cliente quer os XMLs. Eu consigo fazer a exportação para entregar para ele? Lógico, porque ele carrega o banco de dados do XI. Aí seria o XI da nuvem, quem tem nuvem, e o XI local, quem é local, tá? Também depende Certo. da origem que tu colocou. Então, todos os documentos, vem uma cópia para cá em documentos importados, né? E dentro aqui do documentos importados, eu consigo selecionar um arquivo especial, exporto o XML e mando para o meu cliente, mando por e-mail, não importa.
posso fazer um ou mais notas, eu consigo mandar várias notas de uma vez só. Uma vez que eu usei dos métodos de importação, ele vai embarcar no XI com um arquivo morto, ele vai ter todas as notas de vocês, e se eventualmente o cliente solicitar, vocês têm um arquivo também, que daí trabalha sempre casado com o fiscal. Perfeito, perfeito. Muito obrigado. Certo. Mais dúvidas, pessoal? A Karen mandou uma pergunta. Eu posso importar as notas mensalmente, por exemplo, setembro, posso importar dia 3/10? Pode, tu vai fazer a busca que tu vai fazer pelas notas, tu vai ter que elencar, né? Ou você faz RS, se eu sou do Rio Grande do Sul, né? Pega as notas de setembro, que não vai pegar na competência posterior, né? Para te poder fazer a apuração. E aí ele já vai fazer a escrituração, sim, vai pegar todas as notas. Agora, assim, se eu não quiser ter essa interação manual de eu ter que entrar no sistema para baixar as notas, aí se torna interessante usar a central digital, passando para o meu e-mail, aquele e-mail centraldigital@datacentro, esse cara aqui. Porque nem essa parte eu vou precisar fazer mais. A cada emissão dele, pum, cai uma cópia aqui, base de dados, pum, e faz tudo sozinho. Imagina assim, dia 31 do mês, ou 30, dependendo do mês, né? Ele emitiu a última nota dele. Tu vai chegar no próximo dia, no dia 1º, tu vai ter essas notas. Então, sem uso de certificado, sem uso, porque eu estou monitorando esse arquivo, foi disparado contra a central. E tudo que cai na central, se ele está devidamente monitorado no XI, ele vai trazer para a base de dados de vocês. Esse é o mais legal. Você conseguiu responder, Karen? Beleza. Luiz, se eu usar a central digital no cliente, ele vai fazer esse processo sem tudo automaticamente. Claro, eu não vou fazer o e-mail agora, porque tem aquele ciclo, né, de 1 hora e pouquinho, tá? Então, assim, quando eu disparar um e-mail agora da central digital, no máximo, tá? Estou falando que isso é um tempo máximo, tá? 1 hora e pouquinho, pum. Aí se eu for no fiscal, até consultar o log ou ver diretamente, eu vou ter as notas. Eu não precisei fazer nada. Mas eu tenho que estar monitorando. Então, devidamente configurado, eu vou ter que estar monitorando para poder pegar esses arquivos e dentro do fiscal configurado os modelos de nota. Né? Se tem NFE, NFC, e eu consigo gravar também, fazer a configuração do CT. São os 3 que eu tenho hoje, tá? Eu só não consigo fazer a automatização ainda, e vai ser feito da parte de serviço. Mas, parte do produto, tranquilo. Imagina vocês, os clientes que vocês têm fora do Rio Grande do Sul, tá? Santa Catarina, São Paulo, não importa. Se ele usar a central digital, vocês vão ter as notas dele também de saída, né? Todas as notas do cliente. E se ele usar no fornecedor dele, também tem as entradas. O pessoal está perguntando se vai ficar gravado. Vai ficar gravado, sim. Esse vídeo vai ficar também disponível no YouTube. Pessoal, não deixem de ver o YouTube, nosso DataSempre. Inclusive, rapidamente, eu vou entrar aqui no YouTube, bem passo a passo. Eu gosto de mostrar desde o começo aqui, para mostrar que é bem fácil de localizar. Entrar aqui no YouTube, a parte da DataSempre, e lá nós temos muito material de todos os sistemas, DP, contábil, livros, né? Até o último que eu revisei foi o diferencial de alíquota, e tivemos também semana passada muita informação sobre a reforma tributária, pessoal, uma maneira mais ampla, não necessariamente específico. Então a nossa consultora Marla também nos ajudou aqui, junto à DataSempre, e deu muita explicação para dar mais ou menos o que está acontecendo sobre a reforma tributária como um todo, né? Então também é muito legal. E é nesse ponto que vai ter o vídeo que a gente está falando sobre a integração, tá? Eu não me lembro se eu li em algum material que nós sobre aquela apuração assistida, que nós iríamos ter alguma coisa. Isso aí ainda está nebuloso ainda, né? Tipo, até no próprio webinar da reforma tributária a gente comentou sobre, inclusive, mas não está nada definido a forma exata que vai acontecer. Se da questão também, quando o banco lá, o split payment, né, que ele vai pegar o valor do imposto, ele vai já reter esse imposto, essa apuração pode ser que seja a própria apuração assistida por fora, tem muita coisa que ainda vai acontecer. Então a gente está ainda na fase da nota, né, na homologação da nota, e agora no mês que vem seria a produção, seria valendo para 2026. Mas eu acho muito interessante vocês verem o vídeo do webinar da reforma tributária, que vai ser vai dar um alento, né, porque a gente sabe como tem muita coisa acontecendo, às vezes a gente fica meio perdido. Então é interessante assistir aquele vídeo ali que vai dar bastante informação para vocês, tá? Luiz. Oi, entendi. Fala. Não, eu entendi que tinha também aquela apuração assistida do ICMS, do Cefaz, que eles apresentam os dados lá. Aí eu achei que tinha alguma relação, mas está tranquilo, se é aquela que a Marla falou, temos que aguardar.
Temos que aguardar. Primeiro a questão vai ter as tags dos dois, do IVA, né? Vai ter tanto do IBS e CBS, porém, entretanto, o primeiro que vai acontecer de fato é o CBS, né? Ó, agora o Luiz perguntou aqui para nós. A partir do momento que eu ligar o meu computador no escritório, no início do expediente, ele busca automaticamente pela central de dados. Pela central digital, ele vai buscar quanto tempo para trás? É que assim, o que acontece? Ele vai buscar tudo que está dentro da central digital, tá? Então, ao longo do mês, tu vai abrir o sistema, o XI, né? Vai acabar abrindo ali. Se tu quiser deixar para abrir no final do mês, fica a teu critério, só que vai demorar um pouco mais para fazer todas essas, para carregar. Isso eu falo a parte local, tá? Nuvem é automatizado. Então, assim, eu sugiro ficar abrindo o sistema, tipo, abre o sistema na semana, né? Pelo menos no final da semana, né? Ou a quantidade de nota for muito grande, pelo menos umas 3 vezes dá abrir o sistema, ou deixa aberto no servidor. Outra dica bacana, tá com o servidor lá, deixa o XI aberto lá, e ele vai fazer a cada meia hora essa consulta, né? Então, também é uma dica bacana para você estar utilizando, tá? E aí, tudo que ele pegar, com lotes de 500 notas por vez, esse lote vai aumentar, pessoal, com o longo tempo a gente vai melhorar para ser mais quantidade de notas por vez. A gente está fazendo de forma gradativa para fazer todas as configurações necessárias. Então, a cada ciclo que ele faz, ele busca 500 notas. Relembrando mais uma vez, tá? Quem é local e não é nuvem, é quando eu entro no sistema e eu uso a central digital, ele faz essa busca, saio e entro, né? Ou com o sistema aberto a cada meia hora. Quem é nuvem é ciclos fechados de 1 hora e pouquinho, ele faz sozinho esse processo, desde que esteja acontecido ou uma importação manual ou o uso da central digital. Alguma coisa tem que ter acontecido. Se você, claro, se não usar o e-mail, não mandar para ninguém e não fazer manual, claro que não vai acontecer nada. Não vai acontecer nada. Então, ou eu faço alguma coisa manual, você faz RS, status contribuinte, alguma situação deve acontecer. Feito aquela situação, aí eu tenho o timer para poder mandar lá para a nuvem ou local independente. Mais uma pergunta da Elaine aqui. Bom dia, não peguei o início, não sei se é possível esclarecer de como fazer para cadastrar os clientes na central digital. Elaine, está tudo na gravação, tá? Vai ficar disponível, no máximo 2 dias vai ficar disponível no YouTube. Mas, entretanto, eu tenho aqui na base do conhecimento, Elaine, em todos os 3 sistemas, os outros sistemas têm a base do conhecimento, eu tenho a documentação, tá? Aqui da base do conhecimento, tá? Eu vou lá no XML Importer, central de soluções, e aí tem essa parte que é a integração de bases, que só vai acontecer quando tem um sistema local, para integrar a base do XI com o fiscal, só quando eu sou cliente que tem a base local, que eu não sou nuvem, e a segunda parte, central digital, que daí é para os dois, como é que eu faço as devidas configurações, tá? Então aqui eu tenho os 2 documentos que mostram passo a passo do que você deve fazer. E dúvidas, em geral, aciona o suporte, tá? Mais alguma pergunta, pessoal? Vocês viram agora há pouco eu fazendo, né? Tipo, botei aqui numa baixa de nota e já estava no contábil. Olha só o ganho de tempo que vocês vão ter. Depois de colocar lá, procurar a pasta de origem, a pasta de destino, né? E claro que funciona muito bem, mas a gente tirou essa parte. Então fica mais fácil tu conseguir fazer esse envio para lá. Quando eu uso a automatização, lógico, né? Então o ganho de tempo é extremo, tá? Claro que na importação dessa estruturação automatizada, ele não vai fazer as associações. O que é aquelas associações? Manutenção se foi para o fornecedor, tem que estar pronto, tá? E a associação de FAL, né? Elas acontecem quando eu importo o manual, né? Quando eu coloco lá, quero fazer um de FAL, temos vídeos também no YouTube, ou quando eu vou fazer notas de entrada, eu tenho que associar quando são fornecedores novos, né? Então, ele não vai fazer essa associação. Então, eu importei a nota, verifico, faço o devido ajuste na associação, e se tiver que excluir uma nota ou importar de novo, não tem problema, desde que vocês acertem aquele fornecedor. Ele não passa pelas associações, ele vai importar diretamente como está configurado, ok? Ficou esclarecido? Vocês podem usar, pessoal, sem medo, tá? Se vocês integrarem aí, pode fazer sem medo. Só, por favor, for fazer, escolhem o melhor horário, porque quem for local e tem que integrar base de dados, vai parar os 4 sistemas, porque tem que terminar de fazer o processo. Então, escolham uma melhor época, que não tem mais nada para entregar, mais nada por fazer, e acompanhem, de preferência, e façam um processo bem devagar ali, para a base de dados ficar ok.
Quando eu estou integrando base de dados, se acontecer qualquer problema no meio do caminho, ele para e reverte de volta como estava antes. Então não vai ter problemas em questão da base do XI e base do livros, tá? Então, fui fazendo, no meio do caminho, pum, deu um problema. Ele reverte o processo e volta à situação original. Aí tem que fazer um outro momento a nossa integração. Sem dúvida. Então o pessoal entendeu exatamente tudo, coisa boa. Exatamente, Luiz, só praticando, isso aí. Mas, pessoal, se vocês verem que olhou muita coisa assim, parecia tão fácil no vídeo, estou com dificuldades, não se acanhe, acione o suporte, tá? Que a gente vai auxiliar vocês, tá? Aqui as informações gerais que a gente já passou, as configurações que acontecem, os monitoramentos. Esse aqui é o nosso e-mail da Central Digital, como a gente especificou. Aqui as particularidades que a gente passou, né? A questão de quando eu sou local e quando eu sou nuvem. E as nossas redes. Tem mais uma dúvida aqui que surgiu, vamos lá. É aquelas configurações que eu passei anteriormente, Maria. Desde o começo do vídeo eu passei as configurações, vai ficar disponível o vídeo, tá? Mas se não conseguiu ver do início, vocês podem aguardar o vídeo ou usar aquela documentação que eu passei aqui da central, da base do conhecimento, tá? A base do conhecimento da sempre. Quem não conhece a base do conhecimento, pessoal, bem tranquilo. Em qualquer um dos sistemas eu tenho aqui base do conhecimento, eu clico, ele vai te levar para este ponto do site aqui, vou aqui na parte inicial aqui. Eu vou escolher o sistema indicado, XML Importer, e as informações de integração de bases está aqui, tá? Integração. E quem já está integrado ou quem é nuvem, que não vai sofrer integração, aqui está as demais informações das devidas configurações. Mas em via de regra, eu tenho que monitorar o CNPJ das empresas que eu quero fazer essas integrações, tá? Só não consigo entender muito, tá, Maria? Porque daí já vai estourar o tempo e não vou conseguir, mas tá tudo gravado, pode ficar tranquila, tá? E dúvidas, liguem para nós, tá? Dúvidas? Mas, dou-lhe uma, dou-lhe duas? Então, pessoal, essas são nossas redes, né? Acompanhe nossas redes, né? YouTube, Instagram, tem muita novidade, tem muita coisa boa acontecendo, tá? No YouTube a gente está colocando muito vídeo a cada semana, de rotinas diversas. Vão haver mais novidades. Pessoal, tem bastante novidade até o final do ano. Tem uns webinars que vão ser bem interessantes para vocês aí, né? Então, pessoal, vou encerrando então. Desejo um ótimo dia para vocês, bom almoço. E eu sempre falo, pessoal, não fiquem com dúvidas. Às vezes, não vou ligar para a DataSem porque eu estou com... isso aqui deve ser tão óbvio. Liguem. Não, é melhor esclarecer da melhor forma do que depois ter algum outro tipo de situação que poderia ter sido evitado. Então, contem com a gente sempre, 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 não importa, sempre. Tá, pessoal? Se cuidem, até a próxima. Tchau.